agradecendo a oportunidade que a casa me deu. Toda vez que eu venho a uma casa que é a primeira vez, eu costumo dizer que ganhei novos amigos. Deixo meu abraço individual, fraterno a cada um de vocês. Eu também explico o seguinte: aqui no celular eu estou só com o meu roteiro aqui, porque eu prefiro não utilizar papel. O trecho do Evangelho que eu trouxe para a gente na noite de hoje estudar está aqui, então, só para deixar bem claro de início. Prefiro usar o celular para não ficar gastando papel, o mundo já gasta muito. Então, gente, eu não seria um pretencioso de chegar aqui na noite de hoje e falar assim: olha, aqui está o que precisa o Espírito para o Espírito ser salvo. Esse é o meu objetivo. Mas, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, possui o título Fora da Caridade Não Há Salvação. A gente tem como título o que é preciso o Espírito para ser salvo. Então, é uma nomenclatura utilizada por Kardec. Eu estou aproveitando para a gente extrair daqui esse estudo, porque de forma prudente, Kardec traz para a gente, logo no início desse capítulo, uma passagem do capítulo 25, versículo 31 a 46 do Evangelho segundo Mateus, e lá no capítulo 10, os versículos 25 a 37 do Evangelho segundo Lucas. Uma é a parábola do fim de ciclo e outra é a parábola do bom samaritano. Eu até conversando no início, perguntei mais ou menos o tempo que tinha, porque as duas parábolas dariam uma palestra só. E aí eu cometi a imprudência de trazer as duas juntas. Mas eu vou resumir, espero que a gente não perca conteúdo aí, tá bom? Essa passagem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, inicia assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo. Porquanto eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive necessidade de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes, estive doentes e me haveis visitado, estive preso e me fostes ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos, ou enfermo ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que fizestes. Em seguida ele dirá: aqueles que estão à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes, estive sem roupas e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então lhes responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome ou com sede, sem abrigo ou sem roupas, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que deixasse de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixaste de ajudar. E estes últimos irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Assim, tem alguns elementos nas palavras de Jesus que a gente tem que recolocar no seu devido lugar. E não é por uma questão de Jesus ter falado errado ou ser impreciso, não. É porque são expressões idiomáticas. São expressões que à época costumavam dizer algo, mas que se a gente trouxer para o concreto hoje, nos soará com certa estranheza. E até a gente deve fazer esse exercício, sempre que for interpretar algum texto evangélico, em consonância ao que o próprio Kardec disse no capítulo
estranha moral, que ele diz, para analisar um texto evangélico, o ideal é que observe-se as palavras, veja se a época queria dizer o que é dito hoje e o contexto histórico em que estava inserida aquela fala. Então, quando a gente for colocar uma lupa para estudar o contexto evangélico, é bom que a gente faça esse exercício de analisar com cuidado as palavras, e aqui tem umas pegadinhas que a gente poderia, de fato, acabar caindo se fosse interpretar ao pé da letra. O que a gente observa nessa parábola é claramente Jesus trazendo para a gente uma separação entre aqueles que são considerados justos e aqueles que não fizeram por onde assim serem. E aí já vem na palavra justo uma interpretação que a gente tem de fazer aqui. O justo não era aquele que era, vamos assim dizer, o cara que acertava 100% do que foi trazido como doutrina de Deus. Até porque perfeito nessa terra só ele que passou aqui. Os outros todos poderiam ser discípulos notáveis, mas exemplo e modelo é Jesus. Então, quando a gente olha a expressão justo na Bíblia, seja em textos trazidos por Jesus ou nas cartas de Paulo, a gente tem que ter um cuidado para compreender que o justo era aquele que buscava se ajustar segundo a lei de Deus. Buscava se ajustar. Ou seja, ele não era ajustado. Ele buscava, em todas as situações, cumprir a lei de Deus. Agora, se ele iria lograr êxito ou não, aí depende da ação de cada um. Nosso grau de imperfeição diz bastante sobre o patamar em que nós nos encontramos. Mas, quando diz assim, filho do homem e descer junto dos seus anjos, é importante a gente compreender também que filho do homem era uma expressão usada por Jesus para dizer uma pessoa. Até porque na época de Jesus existiam mais ou menos 100 Messias. Se Jesus buscasse falar assim, não, eu que sou Messias, ele seria mais um dentre diversos outros que se diziam cumprir as profecias antigas de Isaías. Ao contrário, Jesus foi lá e começou a realizar prodígios, dando a prova de que ele era o Messias, ele era o Cristo, aqui encarnado na terra. Então essa expressão filho do homem, ele diz assim, um homem ou uma pessoa, quando vier acompanhado de seus seguidores, que a gente vê ele falando de seus anjos, vê também falando do diabo e seus anjos. Aí você fica assim, diabo tem anjo, mas é uma acepção de seguidores. Então quando ele vier junto de seus seguidores, cumprindo suas próprias palavras, que no Evangelho segundo João a gente vê Jesus falando, eu sou o bom pastor e nenhuma ovelha minha se transguiará. Ele vai fazer e aí nessa parábola tem uma metáfora com relação justamente ao pastor de ovelhas, que prudentemente separa as ovelhas dos bodes para que ele possa dar um tratamento que seja ideal para cada uma dessas espécies. Você não pode dar o mesmo tratamento para a ovelha que você dá para o bode e vice-versa. E a gente aqui no mundo material também não pode dar o mesmo tratamento para certas pessoas do que para outras, sob pena da gente incorrer em injustiça. Então, separando os bodes e as ovelhas, o que ele demonstra ali? Olha, vai chegar um momento, por isso que o nome da parábola é a parábola de fim de ciclo. Vai chegar um momento da nossa encarnação em que nós faremos o desenlace, ela se encerrará e a gente terá que observar para qual lado nós fomos. Até o Emmanuel tem uma mensagem na coleção Fonte-Viva que ele diz que quando Jesus pedir nossa alma, a gente vai ter que dar cabo da administração dos talentos que nos foram confiados. Nós encarnamos aqui com todas as possibilidades. Deus não prepara uma prova sequer para a gente que a gente não possa tirar um 10 daqueles assim, com louvor. Mas vai depender da nossa boa vontade, do nosso querer, do empenho, do esforço. E aí quando a gente for chamado por Jesus, a gente vai ter que dar cabo da administração desses talentos. E aí vai ser o momento, no fim desse ciclo, que a encarnação é um ciclo, no fim desse ciclo a gente vai ter que passar por essa separação da direita e da esquerda. Sem cunho político, pelo amor de Deus, mas é só uma questão. Então, a gente tem que ter uma compreensão que o exemplo de Jesus, em todos o que ele passou ali, foram atos de misericórdia. Porque o que Jesus fala? Aquele que
Me viu com fome, me deu de comer, me viu com sede, aí vai de vestir, vai quando está enfermo visitar, abrigar quando precisa de hospedagem. Todos atos que, quando nós buscamos cumprir, são atos de misericórdia. Por isso que esse texto está lá reunido no Fórum da Caridade de Nossa Salvação. Porque a misericórdia é a virtude que depende do amor para ter uma ação. E aí já sabemos que caridade é amor, né? Tanto que mais para o final desse capítulo Fora da Caridade de Nossa Salvação, tem lá a passagem da primeira epístola aos Coríntios que a tradução traz: sem caridade eu nada seria, e que a gente vê em outras traduções: sem amor eu nada seria. Bobagem a gente discutir a diferença entre amor e caridade, porque redunda no amor. Assim como as demais virtudes que nós vemos no Evangelho, com a afabilidade, a doçura, a indulgência, a benevolência, são virtudes que são filhas do amor. Por isso que Paulo chega no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, ele fala de diversos talentos ou dons, como queiram chamar a tradução. Mas quando ele chega no final do capítulo 12 para iniciar o capítulo 13, ele começa falando do amor. Porque o amor é o talento, o dom, a virtude por excelência. Tudo que é virtude vai desaguar no amor. Então Jesus dá um exemplo para a gente de misericórdia, mas de amor também. E aí ele diz: a gente vai ter uma dificuldade, se a gente for trazer ao pé da letra, de compreender Jesus precisando da nossa ajuda. Isso é um elemento que a gente tem que se distanciar de fato do pé da letra. Mas o próprio Cristo mostra para a gente: quando não fez a um irmão mais humilde, foi a mim que fizeste ou não fizeste. A depender da situação, de como é que você vai encarar o seu próximo. Porque irmão mais humilde, e assim, eu não sei vocês, vou falar de mim que eu tenho a legitimidade de falar. Perto de Jesus, as minhas deficiências são tão berrantes que eu sou mais humilde nessa acepção de ter pouca virtude. Não sei, creio que estejam falando para vocês que são muito virtuosos, mas eu, infelizmente, não possuo essas virtudes. Então, nós, perto de toda a grandeza espiritual desses nossos irmãos mais evoluídos de Jesus, nós somos muito humildes. Por isso que o tempo inteiro nós precisamos de assistência. Quando nós deixamos de assistir ao próximo, estamos deixando de fazer isso ao próprio Cristo. E aí eu não quero dar spoiler não, que a gente vai trazer mais adiante. Mas aqui, quando a gente for falar da parábola do bom samaritano, vai ser dito pelo doutor da lei que vai tentar o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vê isso também organizado lá no Evangelho como um mandamento maior, e fica assim: como pode 2 mandamentos serem um mandamento? Você olha assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, são 2, né? Não. É o mandamento maior. Por que é o mandamento maior? Porque, infelizmente, para a gente não tem uma compreensão do que é Deus. Você vê a dificuldade que você tem lá no início do Livro dos Espíritos, na questão número 1, de precipitar as informações com relação a Deus. A ponto dos Espíritos dizerem assim: da vossa linguagem, mais para frente nas primeiras questões, do vosso ponto de vista material de linguagem, podeis dizer que esses são os atributos de Deus. Mas dizer o que é Deus, nós não temos alcance ainda para discernir. Então, nós, excessivamente ainda materialistas, imperfeitos, como que podemos chegar e dizer assim: eu amo Deus, que ainda é uma abstração? É difícil, mas se eu amar o próximo, eu estou amando a Deus por via de consequência. Esse é o exemplo que Jesus deixou para a gente. Quando fizesse a um irmão mais humilde, foi a mim que fizeste. Quando eu amo o meu próximo, eu estou amando por via de consequência a Deus. Porque todos nós somos criaturas de Deus. E aí, lá no Livro dos Espíritos tem informação, peço desculpa de eu não trazer o número aqui da questão, mas é que vai surgindo de inspiração. Tem lá uma questão que diz assim, a resposta dos Espíritos trazendo para a gente: que os Espíritos superiores veem e compreendem a Deus. Os Espíritos inferiores, e infelizmente a nossa classe, só sentem e o adivinham. Que é o que a gente tenta fazer, a gente tenta adivinhar Deus o tempo inteiro. Diversas situações que acontecem na nossa vida, causas atuais das aflições, a gente que criou, a gente fala assim: não, mas Deus que me botou nessa situação. Não, foi você que se colocou nessa situação. Deus, ele vai te dar coragem, resignação, fé para você passar por essa situação, mas foi você que se colocou ali.
a gente tenta adivinhar o tempo inteiro Deus e nós o sentimos porque suas criaturas não vivem distantes do seu Criador. Então, eu resumi o máximo possível essa parte aqui. Eu creio que a gente tenha compreendido que no momento desse fim de ciclo, nós seremos chamados à conta de quanto trabalho nós fizemos em favor do nosso próximo. Porque aí é o desenvolvimento do amor, que é a virtude que vai fazer com que a gente chegue à pureza espiritual. E aí, como eu disse antes, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer aqui o que é preciso para o Espírito ser salvo. E aí, salvação também não é aquele conceito de eu dormir hoje não salvo, acordei amanhã salvo. Na natureza nada dá salvo, a gente precisa passar por um processo. Mas nós podemos com certeza afirmar que aquele que possui a virtude do amor, aquele amor ágape, aquele amor no sentido geral, fraterno, a qual Jesus nos exemplificou, aquele que possui esse amor está salvo, no sentido de ter chegado ao patamar de um espírito puro. Esse está livre de todas as mazelas que precisa um espírito passar para chegar à depuração espiritual. Isso nós podemos afirmar com certeza. Infelizmente ou felizmente não há uma receita de bolo. É até por isso que a gente não vê na Bíblia uma literatura tão descritiva. Você já imaginaram se lá na Bíblia tivesse assim, Jesus acordava às 7 horas da manhã, fazia seu jejum, tomava banho. A gente ia fazer igualzinho Jesus todos os dias, porque a gente quer ser salvo. A gente ia acordar às 7 horas da manhã, fazer o jejum, ia fazer igualzinho, todos os atos exteriores. Só que essa história de promover atos exteriores para ser salvo, a gente já viu onde deu. Porque os nossos irmãos judeus, e aí não é uma crítica, é um discernimento, o Emmanuel diz que nós não temos o direito de julgar, mas nós temos o dever de discernir. Então, os nossos irmãos judeus possuíam lá no Antigo Testamento 613 mandamentos. Você retira os 10 mandamentos que tem um cunho estritamente espiritual, você fica com 603 mandamentos que eram totalmente exteriores. Você tem que lavar a mão de uma forma, você tem que deixar a candeia sempre com fogo aceso. E se o judeu não cumprisse aquilo ali, orar em tal horário, se ele não cumprisse aquele ato exterior, para ele era perdição, ele precisava se purificar, ou tinha a salvação dele posta em risco. E assim, não necessariamente os nossos irmãos judeus foram salvos por esses atos exteriores. Porque a transformação ela tem que vir de dentro para fora. E aí no final tem uns elementozinhos que é muito importante a gente dizer, que é o seguinte: primeiro, diabo todo mundo sabe que não existe, né? Vamos partir desse pressuposto. Diabo é uma expressão lá no grego antigo que significa diaboló, que é aquele que é adversário. Então tem alguns momentos da vida em que a gente, o nosso querer não é o querer de Deus. Mas aí a porta se fecha e a gente tenta arrombar a porta da vida. Nesse momento a gente está em oposição à determinação divina. Então eu estou me constituindo um adversário, mesmo que momentâneo. Então é para a gente tomar cuidado quando a gente coloca essa figura do diabo como alguém que é destinado eternamente ao mal, porque isso iria contra a soberania de justiça e bondade de Deus. O diabo nessa figura não existe. O diabo é adversário, mesmo que momentâneo, ele só pode ser momentâneo às leis de Deus. Então, quando ele fala aqui de diabo, ele não está falando daquela figura alegórica que a gente tem do tridente, do chifre, não. Ele está falando daquele que se constitui momentaneamente um adversário. E aí nós falimos. Nós falimos em diversos pontos, e tendo outros irmãos que falem em instâncias maiores ou menores do que a gente. E aí, momentaneamente, ele se constitui como um adversário. Um outro ponto aqui também. Quando ele fala assim, que será chamado ao fogo eterno, fogo não é para a gente fazer uma ligação com o inferno. Nós temos uma obra que se chama Justiça Divina segundo a doutrina espírita, ou Céu e Inferno, que se dedica a falar da quarta parte do livro dos Espíritos, que são das penas e gostos dos terrestres. E a gente observa que não existe uma pena que é eterna. Não existe. Lá no capítulo 6, item 14, do livro Céu e Inferno,
a gente vê isso exposto. Não existe uma eterna que seja eterna. O que existe de eterno é, você vai chegar num ponto de pureza espiritual e vai ser puro para sempre. Porque pela lei do progresso você não vai retroceder. Mas fogo tem, assim, é engraçado, Jesus falava um dialeto que se chama siríaco. Era uma mistura de hebraico com aramaico. E esse dialeto tinha um número de palavras muito pequeno. A gente chama em linguística, eu não sou linguista não, mas eu sou curioso. Mas assim, em linguística a gente chama isso de acervo léxico. Tinha um acervo léxico pequeno, um número de palavras mesmo restrito. Então fogo significava diversas coisas que tinham na vida. Assim como no inglês a gente vê também uma palavra que significa várias coisas, também existia isso nesse dialeto que Jesus falava. E fogo significava também renovação. Por isso que a parábola do fim do ciclo. Porque quando ele fala de fogo eterno, é a renovação eterna que passa o Espírito. Nós sempre temos a possibilidade de renovar. Se erramos, Deus sempre vai lá dar a oportunidade da gente acertar. Então quando você vê fogo eterno aqui, você não pensa logo que é o fogo do inferno, que vai queimar o resto da tua vida. Não, esquece isso. Tira essa figura da cabeça. Deus criou a gente para ser feliz, não para passar por tristeza. A gente, que por ignorância ou bem, passa por essas situações de tristeza pelo nosso estágio de imperfeição ainda. E aí, aqui embaixo ele também fala, ó, estes últimos irão ao suplício eterno e os justos para a vida eterna. É lógico que assim, a palavra eterna tem que ser guardada devido à proporção. Mas quando ele fala aqui suplício eterno, você imagina um espírito que acabou de fazer o desenlace. Aí ele chega junto de sua consciência para perceber o que ele fez ou o que ele deixou de fazer na encarnação. Aí ele tinha uma programação para cumprir diversas coisas que iriam beneficiar, e dessas diversas coisas ele não conseguia aproveitar nada. Imagina o drama de consciência que esse espírito passa. O que vai ser necessário para ele? Voltar para o suplício aqui do mundo de expiações e provas, para recomeçar a sua tarefa e tentar cumprir essas diversas metas que ele tinha para cumprir e se renovar. Enquanto os justos, e aí lembra que o justo é aquele que busca se ajustar, cumprir a lei de Deus, o justo, se ele conseguir cumprir mesmo integralmente, ele vai ser um espírito redimido. Sendo um espírito redimido, ele vai alcançar aquilo que ele chama de vida eterna, que é a nossa vida espiritual. Vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais encarnar. Extraímos isso lá dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, extraímos isso no livro dos Espíritos. O próprio Kardec pergunta o que é um espírito em sua última encarnação. Os espíritos respondem: bem-aventurado espírito puro. Bem-aventurado o quê? Passou por toda a existência, diversos planetas, diversas encarnações e conseguiu passar com essa situação tranquila. Espírito puro porque alcançou o patamar de pureza espiritual. Não precisa passar por mais nenhuma situação de suplício. Só para a gente não achar que alguns serão privilegiados de ir para a vida eterna e outros serão relegados a um suplício eterno. Deus é soberanamente justo e bom. Não existe uma pena que seja eterna. Deus sempre vai dar a possibilidade de a gente se renovar para o bem. E é para o bem mesmo. Mesmo que a gente veja perversidade no mundo, chega um momento que esses espíritos se cansam de fazer perversidade. As mesas mediúnicas estão cheias desses jogos. O espírito já chega ali porque ele está cansado, já não aguenta mais. Nós não fomos criados para fazer mal. Então a gente nunca vai se saciar com mal. Nunca. Agora entra num ponto que eu vou ter um pouquinho de dificuldade de resumir. Eu vou ter que contar uma história aqui para vocês, eu peço licença. Quem quiser viajar um pouquinho no tempo comigo, vamos viajar. Por quê? Quando Moisés foi libertar o povo hebreu do jugo egípcio, ele passou aqueles 40 anos no deserto, que a gente sabe que para atravessar o deserto até chegar à região da Terra Prometida, são 6 dias de caminhada. Mas eles não tinham GPS à época, né, gente? Então foram 40 anos peregrinando pelo deserto. E tinham 12 tribos, a qual se dividiam aquele povo que ali conseguia com Moisés. Chegou um dado momento, no final do livro de Êxodo, no Antigo Testamento, a gente observa bem essa dissensão que houve. Alguns chamam de cismas, desculpa. Essa cisão que teve das tribos
quando elas se romperam, elas ficaram em 10 tribos que eram do norte e 2 tribos que eram do sul. E aí começam os nomes a qual nós já conhecemos um pouquinho melhor. Porque as 10 tribos do norte, elas possuíam capital na Samaria, eram os samaritanos. E as 2 tribos do sul eram as tribos que eram representadas por Judá, daí que se sucedeu o nome judeu. Judá, judeu. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque samaritano e judeu era igual o torcedor do Vasco do Flamengo. Eles não se gostavam. Um não queria falar com o outro. O templo de Jerusalém que os judeus adoravam a Deus, os samaritanos não iam. Eles construíram um templo para eles lá na Samaria, para adorar a Deus lá. E o templo lá na Samaria, os judeus também não iam. Para um viajante judeu passar por um território dos samaritanos, ele tinha uma enorme dificuldade, porque um não ajudava o outro. Era uma rixa que tinha ali, uma rivalidade. E até hoje a gente ainda observa um pouco disso no mundo, porque, como eu disse, a natureza não dá saltos, a gente ainda observa esse tipo de situação. Aí você imagina, Jesus, na última caminhada que ele fez até Jerusalém, a última caminhada eu digo, porque essa viagem foi a viagem que culminou na sua crucificação na época da Páscoa. Aí a gente vê que a parábola do bom samaritano está lá relatada no capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, mas é porque nem sempre os textos evangélicos eles possuem uma ordem cronológica. A gente observa do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas até o capítulo 25 as passagens de Jesus dessa última viagem até Jerusalém para a festa da Páscoa. Logo no capítulo 9, o que a gente observa? Jesus estava na região da Betânia, chega para os apóstolos e fala assim: olha, nós iremos viajar para Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Vamos organizar o caminho para que a gente possa ir. Os apóstolos já começaram a se movimentar para organizar para viajar junto de Jesus. Só que Jesus dá a seguinte determinação: nós não iremos fazer o caminho habitual. Nós iremos fazer um caminho que pega a região dos samaritanos. Vamos passar pela Samaria. E aí você imagina os apóstolos como é que vão ficar? Mestre, tem certeza que a gente vai passar por lá? Só sabe, né, que eles não gostam da gente. Ele, Jesus, filho, não, nós iremos passar por lá. Como de praxe, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, foram à frente para organizar como é que seria a viagem, porque o caminho a pé da Betânia até Jerusalém, passando pela Samaria, dava mais ou menos 36 horas de viagem, a pé. O Jesus não tinha problema, ele queria passar por ali e tinha um justo motivo por isso. Então eles foram um pouco mais à frente, chegaram até ali a fronteira com o território samaritano, para ver se eles iriam conseguir hospedagem e alimentação. Era de praxe ser feito. E até tem aqui, no livro de Deuteronômio, lembrando que o Antigo Testamento era tanto cultuado pelos judeus quanto pelos samaritanos, era seguido por ambos. No livro de Deuteronômio, eu trouxe aqui para a gente não fugir, capítulo 22, versículo 4, diz assim, ó: se vês um asno de teu irmão ou seu boi caído na estrada, não te afastes, mas ajuda-o a levantar-se. Então era, na época, um costume social que se ajudassem os viajantes a pé. Desse hospedagem, desse alimentação, desse água. Era de fato uma questão até de sobrevivência. Porque não tinha época carro, não tinha avião, você tinha que ter uma assistência social mútua ali. Passa um tempo, voltam os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e falam: mestre, ninguém quis hospedar a gente nem dar alimentação. Tem certeza que é para seguir esse caminho? João até mesmo se precipita, a gente vê isso até bem explícito lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Para quem não leu, eu indico a leitura, creio que vocês já tenham lido. Mas João chega a se precipitar e dizer isso, está relatado no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Na época eles tinham também um costume social de dizer que quem não cumpria esse mandamento do livro de Deuteronômio, Deus iria fazer uma bola de fogo cair do céu e queimar e triturar aquele que não cumprisse. Olha a alegoria, né? E aí João chega e fala assim: mestre, quer que eu peça ao Pai para que dê essa bola de fogo sobre eles? E aí Jesus diz: e em verdade vos digo, o Filho do Homem nunca se fará perecer.
Já deixou uma grande lição ali. João certamente deve ter ficado encabulado, porque ele pensava assim, gente, isso aqui é um mandamento. Está lá, é um costume social, está lá no Antigo Testamento. Mas Jesus trouxe a oportunidade de explicar que não era assim que funcionava. Aí, perguntando os apóstolos a Jesus, vamos continuar a viagem? Vamos continuar a viagem. Então, toda essa passagem que Jesus fez foram 36 horas de viagem, a pé, sem local para dormir, sem local para removar comida, ou seja, com comida escassa, com água escassa, dividido para todos os apóstolos e mais alguns outros seguidores que se encontravam ali. Somando mais ou menos umas 20 pessoas no mínimo, eram 12 apóstolos, mais alguns seguidores. Imaginem as dificuldades dessa viagem. É até engraçado, eu vou trazer uma curiosidade. Jesus passou por aquela região da Samaria, tem aquela passagem marcante de Jesus na fonte de Jacó, quando ele encontra a mulher samaritana bebendo água na fonte. E aí ele pede um pouco de água. Não era comum ver um homem conversando com uma mulher separado dos outros, e Jesus estava separado dos apóstolos, que também estavam procurando comida naquele momento. Não era comum ver um homem e uma mulher conversando a sós. Ainda mais um judeu e uma samaritana. Já tinha ali uma outra aberração social para ela. Só que aquela mulher samaritana, ela foi surpreendida por Jesus, e aí vocês devem lembrar da passagem, que Jesus fala dos esposos que ela teve, fala que o homem que ela convivia, na verdade, não era esposo dela, que tinha uma situação ali meio conturbada. Aquela mulher tinha uma certa ascensão social entre os samaritanos. E ali nesse relato que a gente tem dos capítulos do Evangelho segundo Lucas, a gente vê que Jesus conseguiu também ser reconhecido como profeta pelos samaritanos por conta dessa viagem. Ele precisava passar ali, mesmo que em instantes poucos antes da sua crucificação, para que ele pudesse também levar a palavra aos samaritanos. Ela foi a responsável por inserir Jesus naquele contexto social dos samaritanos. Então, quando Jesus chegou a Jerusalém, e a gente vai começar o relato agora da parábola do bom samaritano, a gente tem que ter a seguinte lembrança: Jesus chegou com fome, com sede, cansado de ter andado 36 horas sem descanso. Eu não sei vocês nessa situação, eu estaria bem chateado da vida. Estaria cansado, não teria paciência com ninguém. Mas era Jesus. Então Jesus chega a Jerusalém, e eis que se levantou certo doutor da lei e disse, para o tentar. Ou seja, não disse para acariciar, para o tentar. Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Lembrando que a expressão vida eterna é a mesma coisa que chegar ao céu para Israel, para a gente chegar a um patamar de espírito puro. Jesus respondeu, o que está escrito na lei? O que tu lês? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o vosso próximo como a ti mesmo. Só uma lembrança, eu tenho até 8h30 no início do horário? Até 8h30? Essa é 8h28. Por favor, tá, gente? Desculpa, eu não quero ser indisciplinado. Tá bom, então. Obrigado. Tá eu, com todo o teu espírito, o vosso próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse, respondestes bem, faz isso e viverás. Mas esse homem, querendo fazer parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, respondeu, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram, encheram-o de feridas e fugiram, deixando-o quase morto. Ora, aconteceu que um sacerdote desceu pelo mesmo caminho, mas quando viu o homem ferido, passou bem longe. Um levita, que também passou pelo mesmo lugar, vendo-o, continuou andando. Um samaritano, porém, que vinha de viagem, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, sentiu compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas com azeite e vinho, e as enfaixou. Em seguida, colocando-o sobre o seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e tomou conta dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, deu-os ao dono da hospedaria, dizendo, cuida bem deste homem, e tudo que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar.
qual desses três te parece o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? O doutor da lei respondeu: aquele que foi misericordioso com ele. Jesus então falou: vai e faz o mesmo. E aí eu lembro a vocês mais uma vez. A pergunta que o doutor da lei, aí se a gente for parar para olhar a etimologia da palavra doutor da lei, nesse contexto aqui, o texto original, a gente vai observar que esse não era qualquer doutor da lei. Eu não vou ficar aqui trazendo expressão para vocês de outra língua, porque é irrelevante. Mas Jesus já tinha sido testado pelos essênios, já tinha sido testado por levita, por sacerdote, já tinha sido testado por doutor da lei em linha de sucessão de sumo sacerdote. Só que esse doutor da lei não era qualquer doutor da lei, era um doutor da lei de primeiro escalão. Ou seja, era um daqueles que tinham maior conhecimento. E aí Jesus, depois de 36 horas de viagem, com pouca comida, com sede, cansado, é tentado por esse doutor da lei. Repito, eu não teria a paciência de Jesus, mas era o mestre. Não era qualquer um de nós. Por isso que ele pode cumprir essa missão e a gente não. Vamos refletir já sobre isso. E aí quando ele fala para o tentar, e ele pergunta assim: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna, ou seja, o céu ou a patamar de pureza espiritual, Jesus, sabendo que aquilo ali era uma pegadinha, e que se ele explica de forma explícita: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, poderia ele ser acusado de blasfêmia e ali mesmo já ter motivo suficiente para ele ser crucificado. Porque o que os sacerdotes queriam, por uma proteção até mesmo política e social, era eliminar a figura de Jesus, porque eles tinham medo de Jesus, primeiro, criar uma rebelião, e segundo, de Jesus tomar o controle político deles. Não era interessante que amassem, e olha só, qualquer semelhança que a gente vê com a atualidade não é mera coincidência. O que os governantes da época queriam era manter o povo sem esclarecimento, porque senão ia perceber o quanto era ruim ser escravo dos governantes. E Jesus fazia o quê? Libertava. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele libertava por intermédio de esclarecimento. Então Jesus responde com uma outra pergunta: o que diz a lei? O que tu lês? Quando ele fala o que tu lês, é o que você compreende. E aí o doutor da lei não podia fugir daquela pergunta. Por quê? O que Jesus fez foi: se ele dá uma batata quente, dá uma batata quente em você. Agora, perante toda a sociedade, você vai ter que mostrar. E se o doutor da lei fala que não sabe, ele vai ser taxado como uma pessoa que não é inteligente. Ele vai sofrer um malefício social. Então Jesus foi perspicaz ali. Aí o doutor da lei vai e pega a primeira passagem que está no capítulo 19 do livro de Levítico, que amará a Deus com de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito. O que significava dizer mais ou menos, porque para os judeus da época o coração era a sede intelectual, a alma era a sede sentimental, todas as suas forças eram forças financeiras mesmo, ou seja, todo o teu patrimônio, colocando no serviço de Deus, e todo o teu espírito, aí sim era a questão da energia espiritual, da ligação que você tinha com Deus. Então, ele pega essa passagem do capítulo 19 do livro de Levítico e pega a passagem do capítulo 5 do livro de Deuteronômio, falando que é o próximo como a ti mesmo. Duas passagens que estavam no Antigo Testamento, no Pentateuco Mosaico, ou seja, com profunda consonância com o que os judeus estudavam e acreditavam. Para a gente também entender, quando Jesus falou do mandamento maior, ele não falou no mandamento tirado da cabeça dele. Ele só destacou trechos que estavam na lei que Moisés já tinha trazido, na justiça de Moisés. E trouxe para a gente uma nova significância, uma nova cor, para que a gente compreendesse o que era. E aí Jesus brinca com o doutor da lei e diz: respondestes bem, vai, faz isso e alcançará a vida eterna. A situação estava liquidada ali, só que não era qualquer doutor da lei. Era um doutor da lei de grande envergadura intelectual. Então ele lança uma nova pegadinha com Jesus. Porque os judeus discutiam muito quem era o próximo que se deveria cuidar. E para a camada majoritária de entendimento dos judeus, o próximo eram só os judeus. Então o judeu tem que ajudar o judeu.
Mas, se a gente for parar para olhar uma corrente minoritária, e isso é uma extração histórica que a gente faz, mas que a doutrina espírita revela bastante para a gente. Tinha um grande sábio à época judeu que se chamava Hillel. E ele era quem adotava essa corrente que era minoritária, de que o próximo deveria ser considerado todo mundo. Que precisasse de ajuda, de assistência, tem que ajudar a todos. E Hillel está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como um ministro de Jesus, de Obséquio Suar, e ele, por não coincidência, era avô de Gamaliel, que foi o professor de Paulo, e a gente vê isso lá no Paulo Estevam. A gente vê como é que as coisas são encadeadas. Nada é por acaso, o doutrina espírita é muito robusta, muito encaixada. Então, ele vai lá e lança essa batata quente para Jesus. Ó, quem é o próximo? Se Jesus falasse que o próximo eram só os judeus, ele iria contra a soberania de justiça e vontade de Deus. Já teria uma cisânia ali na robusta obra de Jesus. Agora, se Jesus falasse como a doutrina de Jesus professa, e que o próximo eram todos, ele poderia ser considerado um blasfemador também, ainda que houvesse uma corrente humanitária. Nada melhor do que uma história, né? Então Jesus foi lá e contou a parábola do bom samaritano. E aí, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó é o caminho de viagem que Jesus fez, porque ele teve que passar por Jericó para subir de Jerusalém, passar lá pelos Montes das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras era um lugar onde os assaltantes ficavam para pegar os viajantes que eram desavisados. E aí, era uma região de alta periculosidade. Jesus fez aquele caminho e alguns faziam aquele caminho para chegar a Jerusalém. Então, um homem que descia de Jerusalém, ou seja, voltando da festa da Páscoa para o seu lugar de origem, passou pela estrada e foi a vítima dos assaltantes. E aconteceu tudo isso. Ele foi espoliado, ferido, deixaram ele nu e ferido. Passa quem? Um sacerdote. Os sacerdotes têm o quê? Um grande dever de exemplificação a toda a sociedade. Mas o sacerdote, o homem estava quase morto. Não tinha certeza se aquele homem estava vivo ou morto. E se o sacerdote colocasse a mão em alguém morto, ele iria se tornar impuro. Ia ter que passar por todo um processo de purificação no templo, que é um processo penoso. Imagina quantos atos exteriores não eram feitos para que se purificasse aquele sacerdote. Então, o que ele preferiu fazer? Ser conveniente a sua zona de conforto e passou longe, se esqueceu de ajudar o próximo. O levita é o ajudante do sacerdote, ele também teria que passar por um processo de purificação se ele tocasse no homem morto. Então o que ele fez? Continuou andando, mas o samaritano não. E aí vocês lembram da rixa que tem o judeu e o samaritano? O samaritano ajudando. Jesus usou o quê? O exemplo do samaritano cumprindo a lei de Deus. Imagina como é que os judeus não devem ter. Jesus era judeu, né? Assim, historicamente a gente pode falar que Jesus era um chefe de sinagoga, um rabino ou um sacerdote, dependendo da visão que você tem. Mas é engraçado Jesus usar o samaritano, porque quem eles não gostavam. Porque ele falou de um homem que cumpriu a caridade na maior acepção possível. Porque ele passou a vestir o homem, tratou das feridas do homem, botou o homem no seu veículo, que era o jumentinho ou o camelo, dependendo do texto bíblico que você vai ver. Pegou o homem, colocou numa hospedagem, passou a noite inteira na hospedagem com o homem, tratando das feridas do homem. Ainda quando saiu, deixou 2 denários, que significavam mais ou menos 2 diárias, para aquele homem ficar ali descansando mais um período de tempo se recuperando. E ainda disse, ó, quando voltar, trata dele, quando voltar, vai pagar o que sente. Ele cumpriu com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o espírito, o amor a Deus, porque ele estava mandando o próximo dessa forma. E aí vem uma outra fina ironia de Jesus. Por quê? Quando ele acaba de contar a história, ele pergunta para o doutor da lei assim: qual destes 3 te pareceu mais próximo daquele viajante? Aí o doutor da lei não ia virar e encher a bola e falar que quem cometeu o ato de benevolência foi o samaritano, porque ele não gosta de samaritano. Então ele deve ter falado entre os dentes assim, ó, o misericordioso com ele. Deve ter sido assim, entre os dentes, porque ele não ia falar assim, ou o samaritano que foi misericordioso. Não, foi aquele que foi misericordioso com ele. Essa parábola do bom samaritano mostra pra gente muito do dever que nós devemos ter
de assistência e amor ao próximo. Distantes do sentimento de misericórdia, amor e caridade, nós não conseguiremos alcançar o patamar de um espírito puro. Por via de consequência, não conseguiremos passar a um grau de salvação. Repito, não sou eu que vou chegar aqui e vou falar, olha, seja misericordioso, seja amoroso, você vai ser salvo. Não sou eu que vou falar isso. Mas precisa o espírito sim passar por situações de assistência ao próximo, entendendo que amando ao próximo está amando a Deus, e que nós devemos cumprir isso integralmente por todos os campos da nossa vida, para que a gente um dia alcance o patamar de espírito puro. Ei, gente, eu peço desculpa. Olha, eu consegui terminar antes de 8h45, hein? Gente, desculpa eu ter passado um pouquinho do horário, porque a história era longa. Se eu falei tanto quanto rápido, também me perdoe, que eu queria encaixar tudo numa palestra só. Mas eu deixo mais uma vez aqui o meu abraço a cada um de vocês individualmente. Agradeço a oportunidade da casa. Quero ressaltar que quando eu cheguei aqui, eu já comecei a sentir uma energia muito boa, muito acolhedora. Quando a gente estava aqui no momento de harmonização, então, parecia que eu estava no céu. Então, eu agradeço muito a vocês, de coração, que a gente possa reforçar a nossa amizade daqui para frente.